Deus. Vamos ler no versículo 10, por favor. Lucas 18, versículo 10. Diz o seguinte: Jesus contou isso aqui. 2 homens subiram ao templo para orar, com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto de pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ou seja, tenha misericórdia de mim, pois eu sou pecador. Versículo 14, Jesus disse: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha... Veja, o que importa para Deus é o estado do nosso ser, do nosso coração. Deus não olha primeiramente o nosso pecado, os nossos defeitos. Deus olha o nosso coração. Nós achamos que Deus, a primeira coisa que Deus faz ao olhar para o homem é ver os seus pecados. Falamos muito do pecado, o pecado. O pecado, Deus odeia o pecado. Está escrito que Deus odeia o pecado. O pecado lhe aborrece, claro. Mas quando Deus olha para o homem, o que Deus vê em primeiro lugar é o seu coração. É o estado do seu ser, do seu coração, e não os seus pecados. Veja que esses 2 homens subiram ao templo. Os 2 subiram ao templo para orar. Um era um religioso, ele era um fariseu. Fariseu significava um sujeito que guardava as tradições religiosas, praticava a lei, orava de si para si mesmo. Ele não orava exatamente para Deus. Ele orava de si para si mesmo. E queria que Deus o ouvisse. Ele falava de si para si mesmo e queria que Deus o ouvisse. E ele dizia: Senhor, graças te dou porque não sou como este homem que está aqui, esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu oro, eu não sou injusto, eu não adultero. Eu não tenho os pecados desse homem. O publicano, se você não sabe o que é um publicano, ele era um cobrador de impostos. Ele era injusto ao cobrar os impostos. Normalmente, os publicanos também eram ladrões, eles roubavam. O publicano tinha uma má fama de roubar, de ser ladrão, de ser mau caráter. E aquele publicano chegou diante
de Deus no templo e não quis se aproximar do altar, mas ficou, veja, note que aí diz que ele ficou de longe. Ele ficou de longe. Além de ficar distante do altar, não se sentindo digno, ele não ousava levantar sua cabeça para onde? Seus olhos para o céu, aonde está Deus. Ele sequer ousava levantar sua cabeça, os seus olhos para o céu, porque ele sabia do seu pecado, ele sabia das suas práticas. Mas por que este homem foi justificado e o outro, que era religioso, não adulterava, não roubava, jejuava 2 vezes por semana, fazia orações, por que Jesus disse que este saiu injustificado? O outro era um grande pecador, mas saiu, voltou para sua casa justificado. Jesus disse: este voltou para casa justificado. Mas por quê? Por que esse homem foi perdoado, esse homem foi justificado e o outro não, apesar das suas qualidades, da sua religiosidade, melhor dizendo? É que Deus olha não para o pecado do homem, mas para o estado do seu ser, o seu ser real. O seu ser real não pode ser visto pelos olhos, nem pelas suas ações. O homem bom, ele se entristece com os seus pecados. O homem mau se alegra neles. O homem bom, ele se entristece com seus pecados. O homem mau, ele se alegra neles, se alegra nos seus pecados. Ele sente prazer nos seus pecados. Amém? O homem bom, me refiro, para Deus, o homem bom é o homem quebrantado. Diga: para Deus, o homem bom é o homem quebrantado. Sabe, o homem quebrantado, o homem bom se entristece nos seus pecados. Os seus pecados lhe trazem tristeza. O homem mau, ele sente prazer nos seus pecados. Ele sente prazer no mal que ele pratica. Ele sente prazer. É assim que Deus mede o homem. Quando Deus olha para uma pessoa, Deus vê o estado do seu ser, o seu ser real. A pessoa real está dentro de você. O ser real que você é o interior, porque você também é um ser humano. Não somos chamados de ser humanos? Um ser humano, uma criatura humana, mas a realidade do teu ser é invisível, é o que está dentro de você. Deus mede o homem dessa forma. O quão ele se entristece com o seu pecado, ou o quão aquele homem se alegra com o pecado que pratica. Há pessoas que praticam o pecado, fazem o que é mal, e aquilo lhe entristece profundamente. Prostituiu e se entristece profundamente com o seu pecado. Comete seus erros e ela se entristece com aquilo que ela praticou. Deus mede o homem dessa forma.
Por isso, aquele homem triste, angustiado, batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, quero ficar longe do altar, não quero nem levantar minha cabeça, os meus olhos, porque eu não sou digno disso. Muito embora ele tinha muitos pecados, mas Deus o considerou um homem bom. Amém? O homem bom para Deus é o homem quebrantado. O homem mau para Deus é o soberbo. Quem é o homem que Deus abomina? O soberbo, o altivo. Esse para Deus, ele é mau. E ele se alegra, se goza dos seus pecados. Amém? Por isso que no final do versículo da história, Jesus fala isso: o que se exalta e o que se humilha, pois todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será. Veja, aquele homem que aparentemente era mau, saiu dali justificado. Diga glória a Deus por isso. Viu que talvez você está aqui hoje com muitos pecados, muitos erros, as pessoas apontam seus erros: você fez isso, você adulterou, você mentiu, você passou gente para trás, você tem vivido muitos erros, tem praticado muitos erros, e você tem sido oprimido por isso, e você pensa: nem Deus me quer. Deus está olhando para o real do seu ser, pessoa que você é, dentro desse corpo, desse ser físico. Amém? Amém, gente? O homem bom, ele odeia a injustiça. A Bíblia diz que Moisés matou um homem egípcio. Moisés matou um homem egípcio. Moisés, o mesmo Moisés que Deus escreveu nas tábuas da lei: não matarás, e mandou que Moisés entregasse ao povo as leis que dizia: não matarás o teu próximo. Esse mesmo Moisés matou um homem. Moisés não matou um homem porque amava a injustiça, o mal. Ele matou um homem exatamente porque odiava a injustiça. Foi um pecado diante de Deus? Foi. Quando Moisés matou esse egípcio, ele fugiu para o deserto para não ser morto. Fugiu, foi para o deserto. E um dia ele viu uma sarça que brilhava, que fumegava no monte. Ele subiu o monte Sinai, e chegando lá em cima, ele viu aquela labareda, aquela árvore que pegava fogo e não apagava. E quando Moisés se aproximou, ele ouviu uma voz que lhe disse: não te aproximes, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Isso significa dizer que Deus sabia do seu pecado e que ele precisava ser purificado de quê? Do seu pecado, mas que Moisés era um homem bom. Porque Deus, lembre-se, ele não olha diretamente para o nosso pecado, mas para o nosso ser real, o que está dentro de nós. Amém? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 2, versículo 11, rapidamente para a gente orar. Eu vou terminar com isso. Êxodo, só para você realmente ver e ler, que Moisés matou um homem. Êxodo 2, versículo 11 em diante. Diz assim, achou? Êxodo é o segundo livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo. Diz assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem,
saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu. Espancamento quase que matou o homem. Um egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Versículo 12. Olhou de um lado e de outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Amém? Olhe para mim. Moisés, então, o que é que ele fez? Matou um homem e o escondeu na areia. E fugiu para o Egito. Veja, note que Moisés não matou o egípcio porque ele se alegrava no mal, no pecado. Deus olha o nosso ser interior. Amém? Nós vamos orar, e talvez você esteja aqui se sentindo culpado, se sentindo, bispo, fiz muita coisa errada, já traí, eu tenho, nos meus negócios, eu tenho enganado as pessoas, eu tenho feito isso, eu tenho praticado esse pecado, eu tenho feito aquilo. Você tem feito muitas coisas erradas. Você talvez se sente como aquele homem que veio ao templo juntamente com outros, e você veio para orar a Deus. Deus está dizendo para você que Ele conhece o seu ser interior. Amém? Amém? Deus está dizendo para você que Ele te perdoa. Que Ele conhece o seu coração. Ninguém entende, ninguém conhece, mas Deus sabe o que está dentro de você. Amém? Fique de pé para orar. Feche os seus olhos.